Fala pessoal, vou passando aqui para dar uma atualizada. Já faz um tempinho que a gente não grava vídeo aqui pro canal, mas hoje estou aqui no parque e resolvi gravar e vou tentar manter uma rotina de gravação para poder atualizar sobre os procedimentos que a gente fez, sobre os processos que a gente está passando aqui na Espanha. Esse período aí que a gente passou, já aconteceu bastante coisa. A gente já fazia agora 7 meses que a gente está aqui na Espanha e parece que a gente já viveu 2 anos de tanta coisa que já aconteceu, né? É bem difícil gravar, assim, a gente pensa quando a gente tá aí, ou quando a gente acompanha alguma influência e tal, que a gente sempre fica naquela expectativa, né, de assistir um vídeo e tal. E às vezes o pessoal não posta e a gente fica, porque não posta e tal, mas assim, só quando você tá aqui, que você tá vivendo mesmo, é que você vê o quanto é corrido, o quanto é cansativo, mas assim, também é muito gratificante, claro. Vou tentar passar informações para vocês, né? Então peço que vocês aí curtam o vídeo, compartilhem, para que o canal possa crescer também e que outras pessoas possam estar assistindo aí junto com a gente, beleza? Esse vídeo é mais uma atualizaçãozinha sobre algumas coisas que aconteceram e depois eu vou fazer alguns vídeos específicos. A primeira atualização, acho que é a mais importante, né? A nossa filha nasceu aqui na Espanha, graças a Deus. Ela nasceu dia 7 de janeiro, tá super bem, super saudável. E eu tô fazendo esse vídeo separado e depois a Léa já vai fazer um vídeo também falando um pouquinho como foi a experiência dela, do parto, o atendimento no sistema público de saúde aqui da Espanha. Já só posso adiantar que é muito bom, foi muito tranquilo, a gente foi muito bem atendido. Mas aí no caso a Léa já vai gravar um vídeo e vai detalhar para vocês como que foi e também comparar, né, a questão do atendimento do Brasil e do atendimento aqui na Espanha. Bom, nossa filha nasceu e ela já é espanhola, né? A gente já conseguiu fazer o processo de nacionalidade dela. É aquele processo que tem algumas províncias hoje que estão negando, mas aqui a gente conseguiu, onde a gente está, aqui em Málaga, a gente já conseguiu. Foi super rápido, super tranquilo, a gente fez sozinho, não colocou advogado, nada. E foi bem tranquilo. Eu vou fazer um vídeo só explicando a questão da simples presunção, beleza? Fora isso, a gente conseguiu alugar nosso apartamento. A gente já está em um apartamento de longa temporada, né? Quando a gente chegou, ficou no Airbnb, como vocês viram nos vídeos passados. Depois a gente foi para um apartamento que era de curta temporada, que só seria até junho. Antes disso, graças a Deus, a gente conseguiu alugar um apartamento de longa temporada e a gente está até agora, né? Graças a Deus. Essa é a parte boa, assim, sabe? Porque, tipo assim, só quem tá aqui, que busca apartamento, sabe o quanto é difícil conseguir essa parte de você ter o seu lugar e não ter prazo para sair, é muito bom. Então, questão do apartamento, por enquanto está resolvido. É um pouco pequeno, é um estúdio, era o que a gente precisava de um lugar para a gente ficar tranquilo e para poder resolver o restante das coisas da nossa vida aqui. Até porque a gente vai fazer 7 meses que a gente chegou, então assim, é muito pouco tempo e tem muita coisa para acontecer ainda. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho. Eu mudei também de trabalho. Eu trabalhava em um restaurante e quando foi em fevereiro, eu fui chamado para trabalhar em um outro restaurante. Trabalhei com um chefe de cozinha, porque ele é brasileiro e tal. E aí ele estava fazendo assessoria para um pessoal que estava abrindo um restaurante. E aí ele me chamou para trabalhar nesse restaurante. Ele não trabalha no restaurante, na realidade eu que fiquei trabalhando, mas ele estava fazendo assessoria e tal para os donos. E aí eu fiquei trabalhando nesse restaurante, porque a proposta era bem mais interessante. Esse restaurante, tipo, eu não ganho por dia, eu ganho por mês. E as horas que eu trabalho são menos. Na realidade estou trabalhando a mesma quantidade de horas e às vezes até um pouco mais. Só que a diferença é que eu consegui acertar um salário por uma quantidade de horas menores, né? Tipo, no outro restaurante eu trabalhava por dia e eu trabalhava 9 horas todos os dias. E eu ganhava X valor só no dia que eu trabalhava. Só não trabalhava um dia da semana, que era o dia que o restaurante fechava e que era folga para todo mundo, só que esse dia que fechava eu não ganhava. E esse restaurante que eu trabalho, eu consegui acertar um valor mensal e consegui acertar 7 horas por dia de trabalho. Então eu trabalho um pouco mais todos os dias, por conta que eu sempre faço hora extra. Então o que passa das 7 horas eles me pagam por fora também.
E isso é muito bom. E além disso, agora eu tô folgando 2 dias na semana, eu tô folgando sábado e domingo. Porque o restaurante que eu trabalho é um lugar bem residencial, bem comercial também. Então o movimento maior é durante a semana até a sexta-feira. Provável que agora no verão eles comecem a abrir no sábado também. Mas até então estou trabalhando até a sexta e folgando sábado e domingo. E assim, tá sendo muito bom, né? Tô conseguindo descansar um pouquinho mais, porque eu consigo descansar no sábado e no domingo. Pra eu não ter documento ainda, porque tipo assim, a gente conseguiu fazer o documento da nossa filha e a gente conseguiu dar entrada na nossa documentação. Só que a nossa documentação ainda não saiu, está em trâmite e a gente está esperando a aprovação. Então a gente não sabe quando vai aprovar. Eles têm um prazo de 3 meses para dar algum retorno para a gente. E aí a gente está esperando sair a nossa documentação, que no caso é o arraigo, né? Quando sai a documentação da nossa filha, quando sai a nacionalidade da nossa filha, a gente consegue fazer o arraigo familiar para conseguir também a liberação de trabalho e residência. Então, até então a gente está esperando. E é isso. O pessoal sempre pergunta com relação a trabalho, se é difícil. Gente, para quem não tem documentação é um pouco difícil, é um pouco complicado. Já fui chamado até para outro restaurante, só que esse restaurante eles não aceitam quem não tem documento, quem ainda está ilegal, porque é política do restaurante, então eles têm muito medo de multa e tal, então eles não aceitam. Mas é isso, sempre vai ter aquele lugar que você vai conseguir trabalhar. Por enquanto, as minhas experiências aqui na Espanha foram em restaurante, né, em cozinha, praticamente. Então, assim, dá pra trabalhar? Dá. Tem que correr atrás, tem que buscar. Tipo assim, eu conheço várias outras pessoas aqui que vivem aqui e que ainda não têm documentação. Eu conheço, tem amigos meus que estão aqui há mais de 2 anos e não têm documentação, trabalham por conta própria, trabalham com limpeza de apartamento, tem um amigo que trabalha com obra, trabalha... Então, assim, tem como trabalhar, certo? Não é fácil, mas também não é impossível, né? Por isso que o planejamento é essencial. Sempre, se você pensar em vir para cá, venha preparado financeiramente, porque você não sabe os desafios que você vai encontrar, você não sabe quanto tempo você vai passar sem trabalhar. Assim, eu não posso dizer que é sorte, eu acredito muito em Deus, então assim, sei que Deus ele tem nos ajudado muito. E, tipo assim, eu estou trabalhando assim praticamente desde quando eu cheguei. E a gente chegou aqui dia 5 de outubro e dia 30, se eu não me engano, dia 31, eu já comecei a trabalhar. E até então eu tô assim, trabalhando todos os dias. Então assim, já consigo me manter aqui na Espanha, nos manter, né, na realidade, com o dinheiro do meu trabalho. Aliás, ela conseguiu fazer alguns trabalhos de cabelo, de sobrancelha, antes da bebê nascer, e agora depois que a bebê nasceu ela já estava voltando, já está começando os atendimentos novamente, já está começando a aparecer alguns clientes, mas consegue se manter com o meu trabalho, com o meu salário. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando um pouquinho do nosso planejamento. A gente faz um planejamento de gastos mensais, que até quanto a gente pode gastar por mês, baseado naquilo que eu ganho. Para quê? Para que a gente não queime reserva, viva realmente do que a gente está ganhando aqui. Então, é basicamente isso. Fora isso, a pessoa sempre pergunta sobre a adaptação. Eu vou falar muito sobre a minha experiência, né? Sobre mim. E para mim, a adaptação foi a parte mais fácil, mais tranquila de tudo, assim. Acredito que assim, eu sou muito fácil de me adaptar a lugares. Só que, tipo assim, aqui, tipo, foi muito fácil para mim a adaptação, a questão... Acho que o mais difícil, um pouquinho, é a questão da língua, porque, tipo assim, eu não falava espanhol, não falo inglês, então aqui, tipo assim, se você não fala espanhol, o pessoal sempre vai perguntar se você fala inglês. E, tipo assim, como eu não falava nenhuma coisa nem outra, então a comunicação, ela demorou um pouquinho, né? Lógico que, tipo assim, desde que eu cheguei eu não deixei de fazer nada, tipo, não deixei de fazer compra em banco, se eu saía na rua eu conseguia me comunicar de alguma forma. Hoje eu não sou fluente, né, em espanhol, mas eu consigo me comunicar muito bem e eu consigo entender muito bem.
Aqui, na região que eu tô, tem um pontozinho um pouquinho mais diferente, porque, tipo assim, o andaluz ele fala bem rápido e ele corta algumas palavras, então o espanhol deles é um pouquinho mais difícil de entender. Tipo, diferente do espanhol do norte, o espanhol, tipo assim, de argentinos, por exemplo. A gente vai numa igreja que é só argentino, a maioria que são argentinos, tipo assim, eu consigo entender muito bem eles e consigo também me comunicar melhor. Mas assim, em todo caso, no trabalho, onde eu vou, eu consigo me comunicar muito bem. É isso, né? Lógico que isso é muito pouco tempo, né? Não consigo falar fluentemente espanhol, mas eu consigo me comunicar bem e por enquanto tá tranquilo isso. Então a adaptação para mim é muito fácil, né? Foi muito fácil na realidade. Tá sendo muito bom, assim. E o pessoal pergunta muito sobre o lugar. Gente, o lugar é incrível. A gente tá saindo agora do frio, né? E o período do inverno é frio e tal, tipo, mas não é aquela coisa insuportável, é um frio tranquilo, tipo, você pega 10, 7, já peguei 5 graus, mas assim, não é aquela coisa absurda. A gente pegou também um períodozinho de chuva, né, agora, que passou, mas geralmente o pessoal sempre fala que aqui é muito sol, foi uma coisa bem atípica da região, e agora já está começando a esquentar, já está começando a ter sol, a gente já consegue ir na praia, né, já consegue sair sem casaco. Hoje a gente já está aqui no finalzinho da tarde, aliás, da noite, né, já são 8h27 da noite, temos sol ainda. E é isso, né? O clima aqui é muito bom, o lugar é muito bom, então a gente buscava muito isso. Buscava um lugar com praia, um lugar com sol, mais parecido com a gente, então a gente não se adapta muito a frio. E aqui, né, é a Costa do Sol, então a questão do clima é muito bom, é muito fácil de se adaptar. Vamos pegar agora o verão, né? O verão tá entrando, vamos ver o calorzão como é que vai ser. Eu acredito que eu vou gostar também, porque eu gosto de sol, eu gosto de calor. Então, é isso. Vou falar um pouquinho também, o pessoal sempre pergunta se valeu a pena, se eu tô feliz. Cara, vai muito da questão do que você pensa, do que você buscava para sua vida. Então, assim, para o que a gente buscava, para o que eu e a minha esposa a gente buscava, a gente tá super feliz. A minha filha de 10 anos também, né? Tipo assim, quando a gente decidiu vir, ela sempre questionava, rapaz, mas por que a gente vai embora e tal? Vou deixar meus avós, meus tios e tal. E ela sempre ficava com isso. E hoje, tipo assim, ela não pensa sequer em sair, em morar no Brasil novamente. A gente fala em morar no Brasil, ela fala, não quero e tal. Ela já tá super bem adaptada, no colégio também, ela já mudou de colégio. Ela primeiro ela chegou, a gente morava em uma cidade, ela foi estudar em um colégio, depois a gente mudou de cidade e ela foi para um outro colégio e assim, já tá super bem adaptada, ela já consegue falar o espanhol, o sotaque dela é muito bom, né? Acho que criança absorve muito mais, é isso, ela tá super adaptada. E é isso, o pessoal sempre fala, mas por que você saiu do Brasil? Você tinha uma vida boa, uma vida confortável e tal. Mas é isso, assim, era o que a gente buscava um lugar, até porque a gente morava no Brasil, numa cidade muito pequena, então a gente buscava um lugar um pouco maior, a gente queria que as nossas filhas crescessem, pudessem ter mais oportunidades. Não é que no Brasil não tivesse oportunidade, mas é porque aqui a gente sabe que a gente vai conseguir dar oportunidades que, tipo, eu, por exemplo, e aliás não tivemos. Então hoje a gente sabe que elas vão ter a oportunidade, tipo assim, muito maiores de viver aqui ou de viver em outro país, porque a gente sabe que daqui a pouquinho a gente vai conseguir a cidadania europeia, então a gente pode viver em qualquer lugar, qualquer país da Europa. A gente tem a oportunidade também de ir para os Estados Unidos, pelo menos para passear, lógico, mas a gente tem a oportunidade de entrar nos Estados Unidos. Então, essa é a questão. O nosso intuito, o que a gente queria era isso, era essa mudança. Então assim, a gente está muito satisfeito com isso. Então galera, é isso, foi mais uma questão de atualização. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o lugar, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários, fala pra gente. Segue a nossa conta lá no Instagram, o Oxente Europa. A gente vai tentar ser ativo lá, a gente não consegue ainda ser muito ativo lá,
Então assim, a gente vai tentar ser mais ativo, postar vídeos, postar stories, mostrar lugares. Tem muito lugar bacana. Na verdade a gente não conhece nem um terço assim, dos lugares aqui que a gente tá. A gente foi a alguns lugares mais próximos, mas aí a gente vai tentar ser mais ativo, tentar mostrar mais coisas. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, compartilhem, comentem aí, nos ajudem. E é isso. Valeu, obrigado, tchau, tchau.